contar a história de David Wark Griffith, americano e conhecido por transformar o jeito de fazer cinema. Ele veio do teatro, era autor e também poeta. No começo da sua carreira no cinema, não dava muito valor para essa sétima arte, até porque naquela época não era algo de alto nível e nem considerado arte. Por tudo isso e por ser ator, ele valorizava muito mais os palcos. E começou a trabalhar no cinema por necessidade, e manteve isso em sigilo, não contando nem para seus familiares nem amigos. Griffith começou sendo ator e figurante em alguns filmes da Biograph. Após 6 meses, ele foi contratado como diretor. Ele era um dos intelectuais da época, mas considerado apaixonado por mexer nas máquinas, Griffith tinha um contato muito íntimo com a câmera e, somando isso com o descaso que tinha com o valor do cinema, não tinha muito medo de interferir nas gravações, movimentar a câmera, fazer brincadeiras, diferente de outros nomes do cinema que davam mais importância para o que acontecia na frente da câmera do que para ela própria. Eles se preocupavam mais com a história contada. E foi em The Love of God que ele começou a fazer as inovações com o jeito de filmar, e foi a primeira vez que ele filmou os atores da cintura para cima. E a partir disso ele começou a gostar tanto desses novos jeitos de filmar que ele começou a aproximar cada vez mais a câmera dos atores e para mostrar as emoções deles e os sentimentos. Mas o estúdio que ele trabalhava, que era Biograph, não gostou nada dessa ideia porque tinha medo da reação do público. Até tinha uma frase que eles falavam naquela época que eles estavam pagando para ver o ator inteiro e não só metade Mas dele. ele era teimoso. E no filme After Many Years, ele mostrou bem de perto o rosto da mocinha. Ele criou montagens paralelas, que eram duas coisas acontecendo em lugares diferentes, mas que tinham conexão. Foi o início de uma pequena revolução. Antes só pensava no lugar atual da cena. No começo, quando as pessoas começaram a assistir, elas não entenderam direito. E também foi usado nos filmes de perseguição, quando um precisava da ajuda do outro. E ele vinha ajudar de algum canto. Só passou a usar seu verdadeiro nome nos filmes a partir de seu terceiro contrato com a Biograph, quando ganha confiança em suas produções. Saiu da Biograph porque acredita que os filmes têm que ser mais longos e grandiosos, como os filmes europeus, e a empresa acreditava que os filmes mais curtos e simples eram mais lucrativos. Após sair de lá, começou a procurar pessoas para financiar os novos filmes dele. Só passou a usar seu verdadeiro nome nos filmes a partir de seu terceiro contrato com a Biograph, quando ganha confiança em suas produções. Saiu da empresa porque acreditava que os filmes têm que ser mais longos e grandiosos, como os filmes europeus, e já a produtora acreditava que os filmes mais curtos e simples eram mais lucrativos. Ao sair de lá, passou a procurar pessoas para financiar suas novas produções. produziu O Nascimento de uma Nação, que é um dos filmes mais conhecidos do mundo. Teve quase 3 horas de duração e uniu todas as novidades que estavam surgindo no cinema. Foi revolucionária no sentido cinematográfico, pois deu um novo ritmo, uma nova distância entre a câmera e os atores, alterando os planos, novas posições de câmera, ângulos diferentes, dando mais ou menos profundidade de campo e muitos personagens. Porém, a história era muito controversa. Falava da reconstrução dos estados políticos do sul dos Estados Unidos e de uma guerra civil. Mas o filme foi bem racista, chegava até a glorificar a Ku Klux Klan. Tinha cenas que evocavam o linchamento de negros, quais estavam sempre em posições ruins. Era um filme escravocrata e patriarcal. A produção causou revoluções e manifestações, brigas, e algumas cidades falaram que não iam transmitir os filmes. Outros tentaram tirar de cartaz. Griffith não entendia a reação do público e as brigas, pois acreditava que aquilo era o certo. Aconteceram passeatas, foi uma polêmica, mas isso ele adorava.
Griffith dizia que ele estava sendo censurado, que isso era contra a liberdade de expressão. Porém, a liberdade de expressão existe só até certo ponto. E ele dizia que era vítima de intolerância, que foi o nome do seu próximo filme. Do filme anterior, ele queria mostrar que ele era melhor e fez um filme bom no sentido narrativo. Eram 4 histórias não relacionadas ao mesmo tempo sobre intolerância: a queda da Babilônia, a paixão de Cristo, o massacre dos huguenotes, um drama industrial americano. O público não se emocionou com o filme devido às histórias misturadas que deixavam um ar de confusão. Filme, Griffith começou a dirigir melhor os atores e a fazer histórias mais simples. E com os Estados Unidos em guerra, ele foi o primeiro diretor a ser chamado para fazer um filme nacionalista para melhorar a moral da nação, que foi O Coração do Mundo em 1916, que era um filme estilo propaganda conformista que fez muito sucesso na época. Em 1919, o filme Lírio Partido contava a história de um boxeador que era vilão. Na época, os atletas eram muito famosos e foi rejeitado pelos Estados Unidos, mas foi muito aceito na Europa. Esse foi o seu último grande filme de sucesso. Depois, Griffith começou a entrar em decadência na era do jazz e do cinema começaram a bombar. Os grandes estúdios de Hollywood começaram a ser formados. Ao longo, ele dirigiu mais de 400 filmes e desenvolveu uma montagem paralela e usava ela para criar suspense, emoção, e para ele a câmera e a edição eram como um narrador e ajudavam a contar a história. E essa foi a história do criador da linguagem cinematográfica. Esperamos que tenham gostado. Obrigada, até o próximo programa. Obrigada.